Então, vamos lá. Como a Heloísa comentou, é comum dúvidas acerca do que é RPPN. Isso é natural, naturalíssimo. Por quê? Porque o assunto está tratado em legislação própria de RPPN. Mas todos são obrigados a conhecer as leis, sim, do ponto de vista teórico, mas na prática, todos conhecem a legislação a fundo quando não trabalham com ela? Obviamente que não. Então, nessa medida, eu, Heloísa, nós batemos alguns papos e ela falou, poxa, mas não seria legal a gente fazer um bate-papo com os outros vizinhos para a gente ampliar a percepção do assunto, visando o que, afinal de contas? Visando apenas a nossa conscientização. Somos donos de algo muito complexo e talvez não entendamos suficientemente essa complexidade ou, eventualmente, a gente confunda institutos jurídicos. Então, de onde que eu gostaria de começar a nossa conversa, sendo uma primeira conversa? Repito, como vizinhos, eu não estou aqui no papel de professora, eu estou no papel de uma companheira de empreendimento, e vocês vão entender quando eu falo de empreendimento, de todos vocês, a gente nem se conhece, mas todos nós somos donos da mesma coisa. Então a gente precisa conhecer um pouco mais dessa coisa. À luz do quê? De uma lei que surgiu semana passada, força de expressão, porque o Congresso estava lá sem ter o que fazer e falou, vou fazer uma lei sobre RPPNs. Foi assim? Não, não foi. Não foi. O assunto é muito mais complexo, muito mais abrangente, e por isso que eu peço a permissão de vocês de trazer elementos que são, inclusive, históricos, anteriores à legislação ambiental. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me apresentar profissionalmente. Primeiro colocando, claro, que eu estou aqui como vizinha, eu não estou aqui como professora, mas profissionalmente. Eu sou advogada, atuo em São Paulo, eu tenho um escritório em São Paulo, e eu sou mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, na sub-área de direitos difusos e coletivos. O que é isso, direitos difusos? Eu não sei se algum de vocês já havia ouvido falar nisso. E agora eu peço permissão para entrar rapidamente, eu vou tentar não cansá-los. Historicamente, dentro da organização do sistema jurídico chamado romano-germânico, né? Então, historicamente, nós recebemos influência do direito romano. Obviamente, Roma, ao ter invadido países da Europa, frutificou ideias que, misturadas mais tarde com outros povos, outras culturas, culminou no direito hoje chamado romano-germânico. Esse direito chegou até nós por quê? Fomos colonizados, nós aqui nas Américas, né, Central e do Sul, nós recebemos essa influência cultural, jurídica, romana-germânica, porque fomos colonizados aí por países europeus. Então, especialmente Espanha, Portugal. Então, nosso sistema legislativo é igual ao da Europa Ocidental. E o desenvolvimento da legislação, da cultura jurídica, da ciência jurídica, sempre se amparou numa dicotomia chamada direito público, que tem toda uma teoria, caracterização e conceituação, direito privado, que da mesma forma, principalmente a partir do Código Napoleônico, após a queda da Bastilha, então houve aí a influência de pensamentos liberais que culminaram num Código Civil Napoleônico. Todas essas codificações dividiam os assuntos, os bens jurídicos, as relações jurídicas em públicas ou privadas. E é assim que a gente entra na escola do direito aprendendo. Lá pelo 5º ano da faculdade,
a gente recebe uma surpresa. A gente quem? Os alunos. Enquanto alunos, a gente recebe uma surpresinha. Na verdade, por questões de fenômenos que eu vou citar, a ciência jurídica detectou a dicotomia entre o público e o privado. Havia os direitos difusos. O que é direito difuso? Ele não é nem público e nem privado. Ele é difuso. Então, é uma terceira categoria de direito. Neste contexto, nós conseguimos elencar exemplos. Exemplos, né, de direitos difusos ou coletivos estrito sensu. Direito ambiental, direito do consumidor, o direito da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência. Então, há toda uma égide de direitos contemporâneos que não são públicos e nem privados. Eu estou batendo muito nessa tecla porque eu já antecipei. O direito ambiental ele está sob a égide dos direitos difusos. Por isso, e eu vou aqui fazer uma introdução, depois eu vou explicar, que há uma certa confusão em relação à RPPN. E eu não vou explicar nada agora, eu só vou provocar, exemplificar. Mas a RPPN é pública ou é privada? Não, mas ela é privada. Não, mas ela é privada, então eu posso fazer o que eu quiser nela? Não, eu não posso. Né, Zé Roberto? Zé Roberto está aí? Zé Roberto, se você está aí, fala oi. Porque houve, inclusive, uma conversa no grupo entre eu e José Roberto, em que eu falei, não, mas a RPPN é particular, o nome já indica... Eu estou aqui. Oi, Zé! Tudo bem? Nos conhecemos pessoalmente sábado, viramos melhores Isso. amigos, não é? Eu acho, sem dúvida, acho que foi um mal entendido, mas isso é passado, esquece. Então, por exemplo, quando eu falei, acabou. não, mas ela é particular, ele falou, até parece, você pode fazer tudo o que você quiser. Em momento nenhum eu disse isso, e nem quis dizer, mas olha como é pedagógico. Eu não disse, eu não quis dizer, mas a palavra particular para o Zé, culturalmente, atribui o quê? O sentido do direito privado. Ótimo! A melhor coisa para fins pedagógicos que podia ter acontecido foi esse desentendimento que suscitou para mim aquilo que eu acho que a gente precisava conversar numa live, num chat. Não como, repito, eu não estou aqui como professora, eu estou aqui como vizinha. Que vizinha? Uma vizinha que já era mestre, então, só para situar, né, a minha sub-área de investigação científica é direitos difusos e coletivos, mas a minha dissertação de mestrado foi sobre direito ambiental. Especificamente um assunto relacionado com RPPNs e outros espaços territoriais especialmente protegidos. Eu vou explicar tudo isso. Eu já era mestre em 2005, quando eu cheguei aqui, por acaso, e descobri o Ibirapitanga. Eu disse para mim mesma, o quê? O quê? O que é isso? Eu consigo ser dona de uma RPPN num sistema associativo? Não é possível. E depois vocês vão entender porque do meu susto. Eu falei, eu preciso ser dona. Eu preciso comprar um pedaço desse chão. Até porque ele é indivisível, né, a RPPN. Mas eu quero participar disso. Por quê? Porque esse vai ser o meu legado patrimonial para as próximas gerações. Os meus sucessores nunca vão poder descaracterizar essa propriedade como RPPN, já que ela é instituída em caráter perpétuo. É isso que eu quero para mim. Nem passava na minha cabeça construir aqui. Eu comprei aqui para ser dona de uma RPPN. Passou o tempo, eu engravidei, tive a minha menina e pensei, eu quero dar minha infância diferente para ela e tá. Construí a minha casa de cooperativa. E aí, conversando com os vizinhos, conversando aqui, vendo alguns embates nos grupos, que eu vou ser franca, eu não gosto. Eu entro e saio do grupo, é um barato. Eu não tenho paciência para os embates, eu acho que isso é importante eu dizer desde logo, porque eu não sei qual foi a expectativa que se gerou para esse bate-papo, mas eu não vim aqui para embate. Eu vim aqui para trazer um pouco do conhecimento que eu acumulei,
que não coincidentemente, eu só comprei aqui por causa do meu conhecimento, mas então eu quero doar o que eu saiba para que a gente construa sempre algo melhor, seguro, bacana, de acordo com a lei. Então essa é a ideia da palestra. Palestra não, por favor, dá aula. Então vamos lá. Onde toda essa conversinha começou? E quando começou? Começou no século XIX, que foi quando pela primeira vez a definição de ecologia foi desenvolvida por um zootecnista alemão. Antes não se falava a palavra ecologia. E o que a ecologia, né? Ernest Reich, eu até pus aqui para não pronunciar errado, não sei se eu pronunciei. Ele desenvolveu toda uma teoria em 1866 relacionando a importância do quê? Dos organismos à luz do ambiente onde eles vivem. Isso para a gente hoje é óbvio, mas houve um tempo em que essa correlação não era óbvia. Essa interdependência do ambiente para a vida, qualquer vida, vida de organismos vivos, foi desenvolvida em 1866. Engraçado, faz pouco tempo, porque na história da humanidade é recente. E daí o negócio evoluiu. E quando foi qual foi a grande obra doutrinária que trouxe aí esse assunto ecologia, que estava incipiente em 1866, mas quando que ele amadureceu um pouco? Somente em 1945, por meio de um livro chamado o quê? Aqui, ó, A Revolução dos Bichos, escrito pelo George Orwell. Então, historicamente falando, a ecologia nasceu, é um marco histórico do ponto de vista acadêmico em 45. Tá, ponto. Eu vou tentar não ser muito prolixa nem me alongar demais na história, mas ela é importante, vocês vão entender. Em 45, coincidentemente, o que aconteceu na história da humanidade recente? O final da Segunda Grande Guerra, que foi um marco histórico em vários diferentes sentidos. Todo mundo sabe o que aconteceu ali? Morreram milhões de pessoas, territórios inteiros foram destruídos, lavouras, florestas. A Europa foi parcialmente dizimada. Ok. Então, a partir daí, houve uma tentativa, por parte das Nações Unidas, uma tentativa de organizar um sistema, sim, jurídico. O direito, ele nunca entra como a locomotiva, ele sempre entra ao contrário, ele sempre entra por último para tentar organizar uma situação social que se apresenta. Então, as nações se reuniram e editaram o que em 45, depois da Segunda Grande Guerra? Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. O que essa declaração faz pela primeira vez na história da humanidade? Isso que é o incrível. Diz que todos os homens têm o direito à vida. Parece incrível, mas até 48 isso não estava escrito em lugar nenhum. Precisou ter uma guerra mundial, 2, e outras tantas que, e até hoje tem, para que um grupo, de representantes das nações, então, formulassem pela primeira vez uma declaração de direito internacional dizendo firmemente a vida humana, ela é o bem maior a ser assegurado por todas as nações. Ok? Ok. O que aconteceu apenas 24 anos depois, gente, em 72, em Estocolmo? Vocês sabem? Também outro marco histórico super importante. Uma outra declaração, das Nações Unidas, que recebeu esse nome, Protocolo de Estocolmo, e que diz o seguinte: ei, galera, a vida humana realmente é o mais valioso e importante bem a ser protegido. Porém, não dá para ter vida sem um ambiente rígido. Não dá. Então, pela primeira vez, foi estabelecido um protocolo internacional, um tratado internacional, somente agora há pouco,
em 72, muitos de nós já éramos vivos, quando então foi feita uma declaração trazendo, eu vou até ler, critérios e princípios, veja bem, princípios. O que é princípio? O que é um princípio normativo? É a base de sustentação da norma. Se fosse um edifício, seria o pilar de sustentação. Então, são os critérios e princípios que oferecem aos povos do mundo, isso está textualmente dito no preâmbulo da Declaração de Estocolmo, aos povos do mundo, inspiração e guia. É guia. Para preservar e melhorar o meio ambiente humano. Por quê? E aí é que agora eu vou fazer a junção. Por que eu comecei falando? Olha, em 1866 começou a ciência e ecologia a se formar. Ok, em 45 veio lá a Revolução dos Bichos, guerra, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Detectaram que sem um ambiente rígido a vida não flui. Porque a ciência e a ecologia veio evoluindo ao longo do tempo e comprovando que não há vida sem que o meio onde essa vida esteja inserida seja um ambiente rígido. A lei fala muito essa palavra. Ou seja, sadio. Propício a quê? A sustentação desta vida. Então, somente em 72 o assunto veio para o direito internacional como uma série de princípios, guias que deveriam nortear a legislação interna dos países. Aí tem uma técnica legislativa para que a norma internacional passe a fazer parte do ordenamento interno de cada nação, segundo a sua soberania. O Brasil fez isso, introduziu no nosso ordenamento a preocupação com o meio ambiente? Sim ou não? Sim. Então, o que a Lei 6938 fez? Ela trouxe a Política Nacional do Meio Ambiente. Que eu brinco, essa é a receita de bolo, porque ela traz conceitos, objetivos, princípios, os órgãos que vão executar toda a própria dinâmica trazida pela lei. Ela diz quem é que vai cumprir a lei, quem são os órgãos gestores. É daí que vem o CISNAMA, o CONAMA, o IBAMA, enfim. Lembrando que o ICMBio é uma autarquia derivada do IBAMA. Era tudo IBAMA até que uma autarquia recebeu o nome Chico Mendes, Instituto Chico Mendes, em homenagem a ele. Mas não houve alteração das funções. Então, quem é que apresenta para a gente o IBAMA? 6938. Somente 81. E depois, uma série de conceitos essa lei traz, ela define o que é meio ambiente e o que é interessantíssimo, eu preciso falar para vocês. Meio ambiente propício à qualidade de vida humana não é somente o meio ambiente natural. Por obviedade porque se a gente respira, se a gente bebe água, se a gente depende do solo para nos alimentar, se a gente depende do meio ambiente natural, porque nós somos seres naturais, somos seres biológicos. Mas, vamos lá, alguém consegue ter saúde, qualidade de vida, higiene, né? Alguns falam higiene, outros falam rigidez mental, no meio do ambiente do trabalho que seja degradante? Não. Nós, seres humanos, conseguimos ter uma boa qualidade de vida num ambiente artificial, criado pelo próprio homem, se ele for desequilibrado? Exemplo, as cidades? Não. O ser humano, ele é ou não fruto da cultura da qual ele deriva? Obviamente. Se essa cultura é atacada por outras culturas, há qualidade de vida? Não. Então, o próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente traz 4 distinções doutrinárias sobre o que é meio ambiente. Então, hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente natural, mas direito ambiental fala sobre muito mais que o meio ambiente natural. Fala sobre o meio ambiente das cidades, o meio ambiente artificial formado pelo homem, o meio ambiente cultural, de onde derivamos, e o meio ambiente do
trabalho. Então, especificamente, eu vou estar falando hoje de meio ambiente natural, mas o próprio conceito de meio ambiente para a doutrina jurídica é extremamente amplo. E aí, tem uma coisinha que essa Lei 6938 traz no artigo 14. E essa coisinha é que eu acabo falando muito, até por cacuete, né? Porque eu me tornei mestre, exatamente a minha dissertação de mestrado eu defendi no ano 2000. E desde então eu prestei concurso interno na PUC, passei a ser professora contratada da PUC, sempre dando aula de direito ambiental. Mais tarde eu também expandi para outros cursos, outras faculdades e etc. Então, o que nós do direito sempre falamos para os nossos alunos, e é isso que eu quero falar para vocês, sem causar estresse e sem ser prolixa. O direito ambiental traz um sistema de responsabilização, talvez até por isso eu tenha deixado a Heloísa preocupada, e a ideia então não é preocupar, é trazer luz para o assunto, porque eu acho que o conhecimento é extremamente libertador. O artigo 14 da Lei 6938 traz o sistema da responsabilidade objetiva para o âmbito do direito ambiental. Aí volta, Tereza, por que você ficou enchendo o nosso saco com direito privado e direito público? Porque no direito privado, no direito público, a teoria de responsabilização é amparada na subjetividade do agente, no querer, no agir com dolo ou agir por culpa, negligência, imprudência, imperícia. Mas alguns institutos jurídicos derivados dos direitos difusos, a exemplo do direito do consumidor, a exemplo, por exemplo, do sistema de transporte terrestre, do sistema de transporte viário, ok? Por isso que eu falo consumidor, parece que... Esses sistemas evoluíram juridicamente percebendo o seguinte: a vítima nunca consegue alcançar a reparação quando se busca a investigação subjetiva do agente. O que eu quero dizer com isso? Se eu for uma dona de companhia aérea, e aí a gente entra nos direitos coletivos, tipicamente coletivos, e a definição de direitos difusos e coletivos também estão na lei, as definições, exatamente no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Então, isso está em lei. Então, os direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu, direitos coletivos, os direitos coletivos, eles estão amparados na teoria do risco da atividade, na teoria do risco. Então, se eu sou dona de uma companhia aérea, eu quero ser dona de uma companhia aérea, eu optei por ganhar dinheiro explorando a atividade de aviação, transporte aéreo. O meu avião, ele foi produzido não necessariamente por mim, né? Aquele comandante Rolim, ele era piloto, mas ele não era o fabricante das turbinas, não é? Então, se uma pessoa resolve explorar a atividade e ela tem o quê? Uma cadeia de fornecedores que alimentam essa atividade, em havendo algum vício, algum dano, algum problema na engrenagem, o que acontece? Uma lesão à vítima. Imaginem a loucura que seria as vítimas de um desastre aéreo reclamando: TAM, indeniza aqui, meu marido morreu no teu avião. Não, o avião não era meu, ele foi fabricado pela Boeing. Vai lá na Boeing e reclama, mas tipo onde eu vou? Ah, vai lá, a fábrica dela, te vira. Eu acho que é Suécia, né? Agora eu não sei. Enfim, vai lá, te vira. Você concorda que eu nunca seria indenizada? Então, essa busca da autoria do dano, isso é típico do direito penal e do direito civil. Nos direitos difusos, quem é a parte hipossuficiente da relação? Essa parte, ela tem que ter uma proteção diferente. E esses direitos difusos, eu repito, ele nasceu da dicotomia do público e do privado em face da complexidade das relações jurídicas, das relações sociais da nossa sociedade contemporânea. Eu também marquei esses dados históricos e coloquei coisas muito recentes para mostrar o seguinte: a sociedade ficou sofisticada em muito pouco tempo, a quantidade de pessoas que habitam o planeta
duplicou, quadruplicou em muito pouco tempo, e os fenômenos sociais de massa, eles são típicos e totalmente diferentes dos fenômenos sociais relacionados à dicotomia público-privado. Lá em Roma se preocupava muito, a gente tem até um brocardo latino, a controvérsia era Tício versus Caio, é um brocardo. Nos direitos contemporâneos, nós vemos os conflitos nascerem do quê? Dos problemas que há em face dos conflitos difusos em face dos coletivos. Exemplo, direito difuso a beber água dos mananciais da Grande São Paulo. Isso é um direito tipicamente difuso. Eu não vou ficar explicando por quê, mas é. E a gente consegue imaginar, porque todos temos interesses em beber água potável, esse interesse é indivisível. Ninguém tem mais interesse ou mais direito de beber água potável do que o outro. Mas esse direito tipicamente confronta com o coletivo estrito sensu, que é o direito à moradia por parte das pessoas que invadem os mananciais e lá instalam bairros clandestinos. Então, assim, a sociedade ficou confusa, sofisticada, e todos os conflitos que emergem do nosso convívio, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, são complexos e sofisticados. Então, o sistema jurídico ficou sofisticado e trouxe elementos, sempre chegando por último para tentar organizar. Então, a responsabilidade em face de danos ambientais, artigo 14 da Lei 6938 diz, ele diz isso textualmente. Em 81 ele já dizia, aqui o assunto é responsabilidade objetiva. Ou seja, eu vou dar um exemplo de consumidor ainda, para ficar mais fácil. Eu sou dona de uma companhia aérea, o avião caiu, a responsável sou eu. E não é para investigar se eu agi com culpa, dolo, negligência, imprudência, imperícia, não interessa. Eu não assumi o risco da atividade aérea, eu indenizo, acabou. E depois eu me viro em ações regressivas para eu depois repor o meu patrimônio que eu eventualmente despendi indenizando as vítimas. Essa é a teoria da responsabilidade civil objetiva. Essa teoria também espraia para questões administrativas ambientais. Então, eu vou partir de um começo aqui. Responsabilidade ambiental, artigo 14 da 6938, é objetiva. Agora eu pergunto para vocês, pergunta retórica, tá? Numa boa, pegou fogo na reserva. A culpa é de quem? Interessa. Quem é que tem que pagar? Nós. Mas a culpa não foi minha. Gente, a Elô estava em São Paulo. Pegou fogo lá na floresta, a Elô estava em São Paulo. Como assim a Elô vai ser responsável objetivamente? Aí eu pergunto para vocês de novo. A Elô é a proprietária da reserva, sim ou não? Ela é com mais 850 pessoas aproximadamente. Ok, então ela é responsável. Mas ela não foi lá pôr fogo. Tudo bem, mas ela é responsável. Porque ela tinha que ter se virado nos 30 para que nada nunca acontecesse com a reserva, para que ela nunca pegasse fogo. Jura? Isso é grande, hein? É. Mas se não for assim, vira bagunça. Por isso que eu falo. A parte vulnerável das relações difusas e coletivas sempre é o consumidor, o deficiente, o meio ambiente. Nós destruímos, nós brasileiros, os portugueses que nos invadiram, nós destruímos a Mata Atlântica ao ponto de chegarmos a 8% da biodiversidade inicial. O que nós perdemos de riqueza nesses 92% nós não sabemos. Então, sim, o controle tem que ser extremamente forte, rigoroso, para evitar dano por meio de um princípio que está na nossa Constituição chamado princípio da prevenção do dano. Então, assim, não pode acontecer nada com o meio ambiente natural. Agora eu estou falando do meio ambiente natural, já? Não estou falando de outros exemplos. Não pode acontecer nada. Então, se não pode acontecer nada,
Pela teoria do risco, se acontecer, a responsabilidade é nossa. E sabendo que a responsabilidade é nossa, a gente tem que adivinhar todas as vias preventivas para que nunca aconteça nada de errado. Porque se acontecer, a responsabilidade legal é nossa. E dela advém repercussões voltadas a obrigações de fazer, obrigações de não fazer, obrigação de indenizar, obrigação de ressarcir e etc. Tá? No âmbito do direito ambiental, a responsabilidade penal não é objetiva, porque isso não é condizente com a estrutura do direito penal, ok? Então, é claro que a polícia ou quem quer que seja vai investigar quem ateou fogo ali, e essa pessoa poderá sofrer sanções penais. A APRE, por exemplo, não vai sofrer sanção penal, mas ela pode sofrer sanções administrativas e civis, tá? Então, é nessa medida, o artigo 14, ele traz uma novidade tremenda para o nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade civil ambiental. E ela reflete em todas as divisões sobre meio ambiente que eu comentei, meio ambiente de trabalho, natural, histórico, cultural, artificial e etc. Mas agora eu só vou falar do natural, tá bom? Bem, essa lei é de 81, a nossa Constituição é de 88. O que aconteceu em 88? A nossa Constituição fala sobre meio ambiente? Fala. E ela é inspirada em 88 a trazer para a esfera de competência constitucional, pela primeira vez na história do Brasil, o assunto meio ambiente. Já com toda essa influência histórica que eu trouxe para vocês. Então, em 88, a Constituição Federal, ela reúne na Carta Magna tudo o que eu falei para vocês acerca do desenvolvimento da ecologia, da consciência, da necessidade do meio para a vida humana. Todas as ciências formaram um arcabouço científico, obviamente, que então influenciou e formou a Carta Constitucional Brasileira, que, repito, não apenas veio pela primeira vez falar sobre meio ambiente, mas trouxe um capítulo inteiro para falar de meio ambiente, e nesse capítulo todas essas divisões doutrinárias estão refletidas, foram o quê? Foram absorvidas, a gente costuma dizer, recepcionadas pelo Constituinte. Então, em 88, por meio do artigo 225, a Constituição Federal traz todo um capítulo em que recepciona inteiramente a Lei 1938 e repete aqui a responsabilidade objetiva, no âmbito civil e administrativo. Então, nós estamos falando de Constituição. E nesse ponto, eu também quero fazer uma explicação para alguns com quem eu converso. Às vezes a pessoa pega assim, um ponto muito específico lá de uma norma infraconstitucional que... Aí eu falo, então, mas a Constituição não diz isso. Aí eu não sei o que eu passo quando eu falo isso para os meus amigos, para os meus vizinhos. Eu não sei se eu passo a noção de que eu sou uma erudita, uma louca, frívola, mas é porque a Constituição Federal diz tudo o que precisa ser dito sobre o assunto. E, de novo, repito para vocês, ela diz, a responsabilidade ambiental é objetiva. Tá? E aí eu vou pedir permissão para... Eu pus aqui no meu computador para ficar fácil para acessar, eu vou pedir permissão para exatamente ler o artigo 225 para vocês, tá? Todos, ele começa assim, todos quem? Todos os gatos, todos os cachorros? Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, artigo 5º da Constituição. A nossa Constituição Federal ela é antropocêntrica, ou seja, está no centro das atenções constitucionais única e exclusivamente o homem. Agora eu sei que já tem alguém bugando.
Como assim? Você acabou de falar no meio ambiente, não sei o quê. Ok, então vamos lá. Sujeitos de direitos constitucionais somos somente nós, seres humanos. Na medida em que o ambiente onde nós estamos inseridos, direta ou indiretamente, é propício e necessário à nossa vida, esse ambiente será protegido. Mas não porque os animais tenham direitos. No Brasil, eles não têm direitos. Ah, mas os animais não são protegidos? Não tem um negócio lá de crueldade? Sim, os animais são protegidos na medida do entendimento cultural que os homens têm desses seres e na medida da formação de todo o ecossistema do qual nós somos dependentes. Então, animais, florestas, tudo isso é tutelado pelo direito ambiental, visando o quê? Ser humano. Então, na medida daquilo que for necessário ao homem, todos os bens ambientais, aí a doutrina já dá o nome de bens ambientais. Então, os bens ambientais, eles são assim classificados na medida em que eles são necessários, propícios e condizentes com a rigidez, com a qualidade de vida humana, incluindo a visão cultural que nós temos, por exemplo, acerca de alguns animais. Porque nós, seres humanos, amamos os cãezinhos fofinhos. Alguns, né? Não é todo mundo, mas muitos de nós amamos os cãezinhos bonzinhos e lindinhos e fofinhos. Mas eu, por exemplo, eu amo os bonitinhos fofinhos e estava lá na barraquinha lá de adoção, sábado passado, tentando colaborar com a adoção de 3 cãezinhos que foram pegos. Mas eu como carne. Então eu como mamífero. Eu amo os mamíferos, mas eu como mamífero. É uma relação bem louca, não é? É nessa medida que eu falo, a legislação que protege os animais, protege na medida das necessidades humanas. E a gente não pode ser muito romântico em relação a isso. Tereza, você tem certeza do que eu estou falando? Sabe que só há 2 países no mundo em que a Constituição é ecocêntrica, ou seja, coloca a ecologia como centro dos direitos fundamentais, como sujeito de direitos? O do Equador, Constituição do Equador, e a Constituição da Bolívia, e as datas são bem recentes. A do Equador é de 2008 e a da Bolívia é de 2009. Então, a Constituição portuguesa, a francesa, todos os países da Europa Ocidental que culturalmente influenciam a doutrina jurídica, suas constituições são antropocêntricas. Detalhe, a Constituição brasileira é extremamente vanguardista, ela trouxe realmente todo esse conhecimento acerca de ecologia, ok, mas o nosso artigo 225, para a decepção de alguns, é mera cópia do artigo respectivo que trata do direito ambiental na Constituição portuguesa, que é anterior à nossa. Então, a gente copiou a portuguesa nesse sentido. Então, eu vou ler. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos quem? Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, porque, é claro, né, nós temos a questão da jurisdição da nossa Constituição. E esses todos, então, eles têm esse direito de forma indivisível. Não dá para você fracionar. Eu tenho mais direito do que ele, porque eu tenho 1,60 m, ele tem 1,5 m. Tá? E a definição de direitos difusos está realmente ligada à indivisibilidade do objeto e o fato de estarmos ligados a esse objeto por circunstâncias de fato. É fato, eu preciso respirar para viver. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vejam, o meio ambiente tem que ser ecologicamente equilibrado porque isso é um direito de todos, não é um direito do próprio ambiente. Esse bem, ou seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. Então, veja bem, aqui a Constituição não fala de propriedade, é de domínio. Ele fala de uso. E não é um uso elemento do domínio, é o uso constitucional do bem ambiental. A palavra uso, nesse caso, traz um instituto que é do direito ambiental, que não está ligado às teorias de Hering, Savigny, acerca de posse, domínio, posse direta e indireta. Não é esse sentido da palavra uso no artigo 225 da Constituição. Nós temos um instituto constitucional que diz
que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. Por quê? Está aqui. Ele é essencial à sadia qualidade de vida. De quem? De todos. Todos quem? Artigo 5º. Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Impondo-se ao poder público e à coletividade. A coletividade somos nós mesmos. Impondo-se, então, a quem nos governa e a nós o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso é um direito intergeneracional que também foi trazido pela primeira vez no artigo 225, porque os direitos normalmente tinham a ver com gerações inerentes à ideia de sucessão patrimonial. Aqui não. Aquele que não nasceu, aquele que não foi concebido, aquele que não há ideia de que um dia venha a nascer, ele já tem o direito ao meio ígido. Por quê? Se não for, ele não vive. Simples assim. Bem, o artigo 225 é enorme, fala de muita coisa. Falando agora do meio ambiente natural, estou fazendo um recorte agora, tá? Meio ambiente natural, os incisos, né, do artigo 225 diz: caberá ao poder público e à coletividade a criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Para quê? A proteção do meio ambiente natural. Ok. Então, o que são esses espaços territoriais especialmente protegidos? Vários espaços que já existiam, que vieram sendo criados exatamente conforme a ecologia, a ciência evoluiu, a biologia, a engenharia, vários ramos da engenharia, etc. Conforme esses ramos foram evoluindo, o Brasil editou algumas normas que foram, repito, elas não foram criadas num congresso porque o cara estava lá, não sabia o que fazer. Não, biólogos, pessoas ligadas à área, no caso específico da natureza, esses, então, trouxeram um arcabouço científico à luz e o assunto, então, passou a ser normatizado. Repito, o direito, ele sempre chega por último. Ele normatiza para organizar conflitos sociais, problemas sociais. Na medida da complexidade, as leis vão ficando mais sofisticadas também. Então, todas essas norminhas espraiadas por aí foram consolidadas no ano 2000. Em face, então, vamos lá, do artigo 225 da Constituição, que diz: serão criados espaços territoriais especialmente protegidos. No ano 2000, a Lei 9.985 trouxe o quê? A consolidação das unidades de conservação da natureza do Brasil. Por que eu falo consolidação? Porque quais são, segundo essa lei, as unidades de conservação que há no Brasil? 12. 12. E essas 12 já existiam em normas fragmentadas, tá? Antes mesmo da Constituição Federal. Então nós temos estação ecológica, reserva biológica, parques, monumentos naturais, refúgios da vida silvestre, áreas de proteção ambiental, as APAs, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a famosa RPPN. Então, dentro desse gênero, unidades de conservação, há 12 espécies, cada uma com a sua especificidade. Algumas eu só posso instituir em área terra pública. Por quê? Porque são áreas de proteção integral. Não pode haver intervenção humana além da pesquisa e científica. Tá? Então, quando uma estação ecológica, por acaso, por questões ali voltadas à vocação da biota daquela área, os cientistas chegam à conclusão que ali tem que ser instituída uma estação ecológica. Se em área particular, ela tem que ser desapropriada, para que o poder público faça a gestão direta da área. Mas muitas unidades de conservação podem ser instaladas em áreas particulares. Exemplo, refúgio da vida silvestre. Tá? Então, aqui eu falo, a área eventualmente pode ser pública ou particular, mas o direito que suscita
de uma unidade de conservação, ou seja, os interesses suscitados em face de uma unidade de conservação são difusos, porque irradiam para toda a sociedade em face dos serviços ambientais daquela unidade. Por isso que eu digo, é uma questão jurídica muito complexa e daí que sai muita confusão. E eu vim aqui não para causar mais confusão, para dizer para vocês, essa confusão existe sim, é natural. Quem não é da área jurídica, normal se confundir. Vamos lá. Qual é uma área tipicamente que só pode ser instituída em terras particulares? RPPN, né? Porque já está no nome, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. De onde veio essa ideia? Não existia RPPN antes de 2000? Existia, só que eram normas mais pontuais que foram revogadas com a edição da Lei do SNUC, tá? Então, qual que é a ideia? Faz de conta, eu sou filha de um fazendeiro que tem terras, muitas terras, e eu sou uma idealista, eu sou uma ecologista, eu quero que estas terras fiquem destinadas à preservação ambiental e nada mais. Para vocês, isso soa como algo interessante do ponto de vista do idealismo? Sim, e vai ser bacana para todos, para a sociedade, a existência de biomas inteiros protegidos por um particular que é altruísta e não quer plantar café, não quer criar gado, quer manter a cobertura vegetal nativa ou até trabalhar para regenerar a nativa naquele lugar. Isso não é ilegal? Não é bacana? Sim, é a coletividade, aqui o artigo 225, contribuindo para os bens ambientais se manterem em equilíbrio. Então, nessa medida, existe esse instituto. O particular, ele então chama as autoridades públicas, os órgãos do CISNAMA, especificamente aqui, no caso da RPPN, o IBAMA, e fala: oi, eu quero converter a minha terra em RPPN. Vamos lá, pessoal, essa terra se torna pública? Essa terra continua sendo minha? Eu posso vender? Porém, a RPPN nunca poderá deixar de ser RPPN. Porque o gravame é perpétuo. Eu vou chegar lá. Então, eu estou aqui na casa do Fernando, como eu disse. Eu sou dona da RPPN Macaquinho Dourado. Eu posso vender a RPPN Macaquinho Dourado? Posso. Integralmente, no tamanho exato em que ela foi constituída e averbada à margem do cartório de registro de imóveis, não fragmentada, nunca mais. E esse gravame perpétuo vai seguir com o Fernando e com todos os sucessores do Fernando. Intervivos, causa-mortes, não importa. Então, por quê? Porque os direitos suscitados são difusos. Então, esses direitos, eles vão continuar existindo. A terra é particular. Então, o que aconteceu com o Silvano Raia? Mais ou menos isso. Aqui eram várias fazendas, né? Havia café, havia gado, havia tudo. Por questões, o Silvano Raia delimitou uma área e falou: estou instituindo uma RPPN. Beleza? Calma, deixa eu continuar aqui evoluindo na explicação do que é RPPN, antes de eu chegar numa dúvida que eu tenho certeza que a maioria tem, e eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá, voltando à lei do SNUC. A lei do SNUC, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, ele também traz vários conceitos, objetivos, diretrizes, órgãos executores, ok? Conceito trazido pela lei do SNUC, o que é manejo? E lá embaixo, o que é plano de manejo? Então, toda unidade de conservação tem que ter um plano de manejo. Por isso que a gente fala tanto de plano de manejo aqui no Ibira. Agora, o artigo 27, especificamente, fala um negócio interessante que eu quero ler para vocês. Todas as unidades devem dispor de plano de manejo, nós temos, a qual deverá abranger a sua área, claro, a zona de amortecimento, que é o entorno, porque, imagina, eu vou criar uma RPPN ali na Avenida Paulista, concorda que vai haver
problemas em que uma área vai interferir negativamente com a outra. Então vamos lá, tem que ter uma zona de amortecimento. E mais importante de tudo, isso tem de estar no plano de manejo, artigo 27 da lei do SNUC. Eu, dona de uma RPPN, ou eu, gestora de um parque público, ou eu, gestora de uma floresta nacional, eu tenho também que fazer constar do plano de manejo os corredores ecológicos. Por quê? Para as trocas genéticas, principalmente entre os elementos da fauna. Porque, uma onça que se reproduza apenas num determinado habitat, num determinado momento, as trocas genéticas vão ocorrer sempre nas mesmas famílias e isso vai enfraquecer o desenvolvimento daquela espécie até que ela pode vir à extinção por causa disso, claro, depois de muito tempo. Então, toda unidade de conservação tem que ter um corredor ecológico. Nós temos uma unidade aqui do nosso lado, que é o Parque Itaberaba. Então, temos que ter aqui a formação de um corredor ecológico com o Parque Itaberaba, que é a unidade mais próxima de nós. Ali é uma unidade de conservação pública, tá? É um parque estadual. E aí, deixa eu seguir aqui no meu roteirinho. O que se pode fazer numa RPPN? Está lá contido no artigo 21 da lei do SNUC, de forma genérica, ampla, porque a lei do SNUC apresenta todas as unidades de conservação, a RPPN é apresentada no artigo 21, só que ela é regulamentada também, a RPPN, por meio do decreto 5.746, agora de 2006. Então vamos lá. Para que serve uma RPPN? Para assegurar a manutenção dos atributos bióticos naturais. Então é para manutenção de flora, fauna. Por quê? Porque está provado que a água depende da flora, que depende do solo, enfim, há toda uma cadeia ecológica da qual nós, seres humanos, também dependemos. Então, a ideia da RPPN é a manutenção dos seus atributos biológicos. Ela pode sofrer a intervenção, no caso de pesquisa científica, sim. No caso de visitação, sim. E essa visitação pode ser para fins de turismo, de recreação ou educacional. Artigo 25 da lei do SNUC. Repito, o pessoal de um congresso, eu sei que eu estou sendo chata falando isso, mas o pessoal no congresso não estava lá sem fazer nada, falou, acho que eu vou criar uma RPPN, vou dizer que lá pode visitação, pode não sei o quê. Não é nada disso. A função das RPPNs, do ponto de vista da ecologia, da biologia, da engenharia florestal, da zootecnia, admitem que esse uso aconteça simultaneamente a existência da RPPN sem que isso degrade a RPPN. Desde que, gente, sempre temos em mente o desde que. Um plano de manejo muito bem feitinho organize à luz daquele ecossistema, essas atividades. Não é bagunça. Tá? Pode ir recreação, perfeitamente, vamos colocar um Hopi Hari lá no meio da reserva. Não, né, gente? Calma. Então, à luz da Constituição Federal, da Política Nacional do Meio Ambiente, tem toda uma hierarquia legislativa. À luz da legislação federal, né, das normas infraconstitucionais, dos decretos regulamentadores, você pode desenvolver algumas atividades, mas não é na bagunça, de jeito nenhum. Então, a área particular eu tenho que obedecer uma receita de bolo? Sim. Essa receita de bolo admite algumas atividades? Sim. São essas do artigo 21. Eu posso exercer essas atividades de qualquer jeito? Não. Sempre de acordo com o plano de manejo. Quem faz o plano de manejo? O proprietário. Quem aprova? O IBAMA. Quem orienta? O IBAMA. Porque, vamos lá,
A ideia, então, vamos lá, o Silvano Raia falou, vou pegar minhas terras e vou colocá-las como RPPN. E boa? Quer dizer que o ônus cai todinho na cabeça do Silvano Raia? Não. Vamos compartilhar as responsabilidades na medida em que os ônus são grandes. Então vamos lá. Orientação técnica, científica acerca do manejo. Quem tem que dar? Os órgãos do CISNAMA. Está aqui. Quem tem que oferecer a orientação, né, a esse proprietário que está de uma forma altruísta, dedicando o seu patrimônio particular para as futuras gerações? Os órgãos do CISNAMA. Outro incentivo, quando a RPPN está em área rural, a isenção total do ITR. Total. Nossa RPPN está em área rural? Não. Não. Por quê? Agora é um parênteses, bem rapidinho, porque eu vou falar aqui do nosso Ibira, mas eu quero primeiro trazer a teoria. Quando houve os primeiros projetos de loteamento para que as primeiras emissões de certificado pudessem tramitar perante a prefeitura, para em seguida, né, o projeto ser encaminhado para o GRAPROAB, né, que é o órgão do Estado de São Paulo que analisa a instalação de empreendimentos desse tipo, para a instalação do nosso loteamento, eu não estou mais falando da RPPN, para a instalação do nosso loteamento, a área tinha que ser declarada como urbana, e assim foi por meio de uma lei municipal, cujo número eu até tenho aqui, para quem quiser. Tá? Então, toda a propriedade, todas as somas de fazendas do Silvano Raia foram consideradas áreas urbanas. Por isso que nós pagamos IPTU até sobre a RPPN. Tá? Nesse contexto, o outro lá, se estivesse na rural, era isento. A gente aqui paga IPTU, sim, mas as leis municipais, por isso que eu falo, existe uma hierarquia nas leis, a gente tem que entender e fazer análise sistemática das normas à luz dessa hierarquia. O município pode isentar IPTU, em caso de RPPN, em até 90%, e Santa Isabel nos isentou nesse índice de 90% no ano de 2016. Eu também tenho o decreto que emitiu esse desconto de 90%. Tudo isso para quê? Oferecer suporte técnico, oferecer isenção de impostos. Para quê? Para que o proprietário se sinta motivado a comprar essa briga, que é uma briga ambiental para as próximas gerações. Tá? Bem, o artigo 38 da lei do SNU, que eu ainda estou, então, numa lei federal, uma lei ordinária federal, que fala sobre todas as unidades de conservação. O que o artigo 38 fala? A mesma coisa que o 14 da 6938. A responsabilidade do proprietário vai ser objetiva. Tá? Ou seja, você só instituiu uma RPPN porque você quis. Está entendendo por que eu falei do avião que cai? Porque quem ouve a gente falando pensa, nossa, mas ela já está viajando, está falando do rolinho. Então vamos lá. O cara só tem uma companhia aérea porque ele quer. Você quer, morreu, a responsabilidade objetiva é tua. E a administrativa também. Depois a gente vai apurar quem eventualmente derrubou o avião de propósito ou cometeu um crime. Ok, aí a gente vai atrás da subjetividade do agente. Mas no âmbito civil e administrativo, a responsabilidade é objetiva. Por quê? Assim como um dono de companhia aérea explora essa atividade porque quer, um dono de RPPN só se torna dono de RPPN porque ele quis. Ponto final. Então, a nossa responsabilidade objetiva, a gente quis ser assim. Mas eu não quis não utilizar. Eu nem conheço o seu Silvano, viu? Pra falar a verdade, eu não quero nada disso. Eu só queria uma casinha, assim, meio afastada de São Paulo, para não morrer de poluição. A gente chega lá. Mas eu não tenho culpa. Olha, eu não sou descendente do Silvano, eu não participava do Congresso Nacional quando essas leis foram editadas.
Eu não tenho culpa. Eu sou o papagaio que apenas reproduz o que a lei diz. Tá? Então, o artigo 38 da lei do SNUC volta a bater na mesma tecla. A responsabilidade é do proprietário. Bom, a lei do SNUC, ela traz, então, essas várias espécies de unidades de conservação, e aí, RPPNs, né? Essa espécie de unidade é regulamentada pelo Decreto Regulamentador 5.746 de 2006. E ele diz, esse decreto, ele esmiuça mais como é que é o traquejo ali para cuidar de uma RPPN. Então, ele é mais minucioso, exatamente. É um decreto inteiro que vem para regulamentar um artigo da lei do SNUC, dentro, repito, da questão da hierarquia das leis. Então, o artigo 9º desse decreto regulamentador diz: o proprietário da RPPN estará sujeito a sanções legais, se não cumprir com todas as suas obrigações. Vocês percebem como a lei repete isso muitas vezes? A lei repete isso muitas vezes, que existe aí um certo caráter pedagógico em algumas normas. Quando a norma repete muitas vezes, ou o sistema normativo, por meio das variadas normas, repete muitas vezes a mesma coisa, é para marcar a importância do assunto para fins de compreensão do destinatário da norma, como ele deve proceder. Outra coisa que é muito interessante está no artigo 17 do decreto regulamentador das RPPNs. Somente pode morar dentro de uma RPPN o proprietário dela. No nosso caso, seria o Silvano Raia. Por causa daquela digressão que eu fiz. Eu sou uma fazendeira rica, herdeira, não quero produzir nada, quero deixar isto aqui ser regenerado. Eu vou ajudar a regenerar a Mata Atlântica nativa para as próximas gerações. Ok, como eu fui altruísta e doei a minha área para esse fim, se eu posso morar lá, porque afinal de contas eu ia virar sem teto, né? Eu ia morar onde? Tá? Então, tirando o proprietário da RPPN, ninguém pode morar dentro de uma RPPN. Tá? E não é possível atividades econômicas tradicionais dentro de uma RPPN. Por exemplo, eu posso ter um viveiro dentro de uma RPPN? Claro, artigo 22. O artigo 22 diz, sim, a RPPN pode e deve ter um viveiro. Para quê? Para formar nesse viveiro os espécimes florísticos necessários ao quê? A revitalização da própria unidade, para a recomposição da própria unidade, para sustentação da própria unidade. Então, óbvio, né? No caso aqui da fazenda Rio dos Pilões, era gado, era café, a Mata Atlântica nativa já tinha ido fazia tempo. Então, a RPPN, uma vez instituída, pode formar um viveiro de mudas de espécimes nativos, claro, com a ajuda dos técnicos dos órgãos competentes, que vão trazer os seus biólogos e vão dizer, ó, esses espécimes aqui para essa região, essa altitude, tudo isso varia muito. Mata Atlântica de litoral, Mata Atlântica de interior, altitude XPTO, muda a flora. Então, essas mudas, elas podem ser destinadas única e exclusivamente para a regeneração da própria unidade. E aí o artigo 26 do decreto regulamentador, então vocês vejam que eu estou falando de outras normas e agora olha só o que eu vou dizer. É outra norma, tá? Artigo 26. Esse artigo traz sanções administrativas, civis e eventualmente penais que vão ser impostas ao proprietário se houver inobservância da tutela da RPPN. Então, vocês vejam como essa questão da responsabilidade objetiva, das sanções civis, das sanções administrativas. Ai, Tereza, mas que sanções são essas? Então, nós temos a Lei 9.605, que é do ano 2000 também, que é a chamada Lei de Crimes Ambientais. Ela se chama, o apelido dela é Lei de Crimes Ambientais, mas ela também traz todo um capítulo voltado às sanções administrativas, tá? Imposição de multas, todas as infrações e as respectivas penalidades e tal, e a parte da reparação se faz no sistema da reparação civil.
O Fernando, muito gentilmente, está falando para eu fazer uma pausa daqui a 5 minutos. Então, em 5 minutos, eu vou pelo menos acabar aqui essa partinha do meu roteiro. Dá tempo. E o artigo... Então, o artigo 24 fala das obrigações do proprietário sob pena desse proprietário sofrer sanções. O artigo 25 traz as obrigações do IBAMA. Olha que interessante. E eu já não disse lá atrás que a gente podia pedir ajuda para os órgãos do sistema. CISNAMA é Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Órgãos do CISNAMA. Tem o CONAMA, o IBAMA, enfim. Eu não disse isso? Pois bem, o decreto regulamentador, no artigo 26, diz... o artigo 25, desculpa, diz quais são as obrigações do IBAMA. Tá? O IBAMA, por causa dessa subdivisão que houve do Instituto Chico Mendes, né, do ICMBio, ele então tem escritórios regionais e, no nosso caso, aqui, o apoio técnico para questões ligadas, por exemplo, à fauna, devem ser buscadas no SENAP de Atibaia, que é uma subdivisão do ICMBio. Tá? Então, as obrigações do IBAMA são muitas, artigo 25, não vou ficar lendo todos. Aí, o artigo 27, aí eu paro aqui para o nosso intervalo. Artigo 27, olha que coisa tão interessante. Os incentivos que o proprietário precisa receber, incentivos de isenção tributária, incentivos de apoio técnico e científico e, acima de tudo, din-din, né, gente? É fácil cuidar dessa RPPN? É barato? Não, né? Então, olha só, artigo 27. Os projetos de gestão das RPPNs terão prioridade para a obtenção de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Fundo Nacional do Meio Ambiente, o que é esse negócio? É um fundo gigantesco, lá, gerido pelo Poder Público Federal, onde caem todas as multas, onde caem todas as indenizações. Vocês têm noção do dinheiro que tem lá? Tá? Então, as RPPNs, eu vou ler de novo, artigo 27, terão prioridade para a obtenção de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, além de outros programas oficiais visando o quê? Ajuda para gerir. Então, eu brinco, né? Essa legislação ambiental, ela funciona como uma receita de bolo, porque ela fala quais são os objetivos, quais são os princípios, quais são os fundamentos. Quem é o dono da bola, o responsável técnico, quem vai pagar o pato se der problema, de onde virá o dinheiro para que nada dê errado. Entenderam? Então, a gente só precisa seguir esse roteiro para sermos felizes. Agora eu vou parar, porque eu vou continuar ainda agora falando de dinheiro, que é muito bom.